Olá, eu sou Pedro Ribeiro, especialista de formação educacional na International School, Eu sou Kleber Carvalho, eu sou líder de educação tecnológica na International School. e hoje nós vamos falar para vocês como tecnologia e educação bilíngue são aliadas. Esse tema que é tão polêmico e gera tanto amor e tanto ódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele e vai desmistificar algumas coisas para vocês. Primeiramente, o que é tecnologia? Bom, se a gente parar para pensar na origem da palavra, né, no dicionário, tecnologia seria o estudo, né, de uma técnica. E nesse caso a gente pode dizer que seria estudo de um método ou estudo de uma ferramenta, né? Não é que hoje em dia a gente está vinculando muito a palavra tecnologia somente a coisas digitais ou eletrônicas, o que não é o caso. Se você for pensar, mesmo a invenção da roda lá atrás, a roda é uma tecnologia ou uma ferramenta que te ajude no dia a dia, ela também pode ser considerada como uma tecnologia e não necessariamente tem a ver com alguma coisa eletrônica ou digital. Então quer dizer que, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia em sala de aula, não quer dizer simplesmente falar sobre computadores, ou falar sobre microchips, ou falar sobre circuitos. Também. Também, mas a gente tem que respeitar bastante, na verdade, ali o desenvolvimento, né, de uma criança ou do aluno, no caso. Porque se a gente for pegar no segmento infantil, por exemplo, existe muito aquela questão da materialidade, né? A criança ela tem que pegar, sentir as coisas. Não dá para você trabalhar simplesmente com uma coisa digital que você não toca ou então se a gente, até mesmo aqui nos nossos materiais, a gente propõe isso no infantil, né? A gente tem muitos brinquedos, né, sensoriais, coisas que são físicas e que também são consideradas tecnologias. Kits Lego, mas sem nada de eletrônica no meio. Então, esses elementos, eles também são considerados tecnologia. Sim, e também esses kits sensoriais que a criança pode tocar, pode explorar as texturas, explorar sons, explorar possibilidades, tais como o kit Lego, por exemplo, que eles utilizam na sala de aula, não como o fim da sala de aula. A gente pensa que a utilização de recursos tecnológicos na International School, eles são o meio e não o fim da aula. Ou seja, através de elementos de tecnologia, que pode ser o Lego, pode ser o Microduino, pode ser um jogo como Game Time, ou pode ser o Minecraft, por exemplo. A gente utiliza essas ferramentas para trazer situações que sejam aplicadas à língua inglesa para desenvolver não somente aspectos linguísticos, como outras competências. Exato. Com as ferramentas tecnológicas, a gente propõe o trabalho de várias competências, aí, como trabalho em grupo, pensamento lógico, resolução de problemas. São várias questões que são super importantes até no mercado de trabalho no futuro para ele e que a gente vai acabar trabalhando ali com a utilização das tecnologias. Então, ainda voltando no ponto, né, de como a gente vai acompanhando ali o desenvolvimento, né, trabalhando ali o que é material com o que é digital, eu expliquei agora, né, no infantil a gente utiliza coisas mais materiais, mas a partir do crescimento ali da criança e tudo mais, a gente vai começando a introduzir coisas mais digitais. Então, o próprio Game Time, a gente tem duas peças aqui em cima, ele é um jogo já ali pro Fundamental 1, mas que ele trabalha tanto peças físicas, e ainda tem a questão da materialidade, quanto a questão digital, porque agora a gente tem um software que o professor utiliza na sala, que tem alguns quiz games, né, alguns jogos digitais, mas todas as respostas dos alunos são dadas com as peças físicas. Então a gente está numa fase de transição ali, né, entre o infantil, né, que já está crescendo, e a gente trabalha desse jeito. E também a forma como a aula é conduzida, quando a gente trabalha com recursos tecnológicos, não é simplesmente utilizá-los por utilizá-los. No uso do cardboard, por exemplo, que é o óculos de realidade virtual. Desde o começo, quando eles montam o cardboard, quando eles montam o próprio recurso tecnológico deles, algumas competências, como por exemplo autonomia, como por exemplo resolução de problemas, é tudo trabalhado naquele momento de criar uma coisa que é sua. Então, ao tê-los em mão, que ele pode, por exemplo, customizar, ele vai ter
um processo, vai ter um momento, um processo de autoria, que ele vai ter um produto final, que é o cardboard, por exemplo, que ele vai utilizar não somente como uma extensão dos livros, por exemplo, se nós estamos falando de comida, ou falando de restaurantes, ou falando de nutrição, nós temos uma aula em que os alunos colocam no celular um vídeo em 3D de uma montanha-russa numa geladeira. Então, um dos alunos observa e ele narra isso para os outros alunos. Então é um momento de interação social também. O Lego e o Minecraft, por exemplo, a sala de aula, durante as aulas, o professor apresenta um problema e que os alunos, colaborativamente, eles têm que trabalhar para resolver aquele problema. Estamos trabalhando com colaboração, com resolução de problemas, com pensamento crítico, com acerto e erro. Se não deu certo, não tem problema. Vamos fazer de novo. E sempre que todo mundo teve um momento de contemplação, de falar sobre a sua obra, ou de explorar o que os outros amigos fizeram, a gente tem um desafio. Então é sempre uma escalada. A tecnologia, ela é um auxílio. Exato. E como o Pedro falou, a gente usa como um meio, né, para trabalhar vários assuntos. Então, às vezes com kit Lego ou com um jogo, com Minecraft, a gente tem como trabalhar questões relacionadas à física, à matemática, várias outras matérias, mas que são aplicadas ali utilizando ferramentas que normalmente elas geram engajamento do aluno, porque está mais próximo da realidade dele. Eles são todos nativos digitais, super acostumados a utilizar a tecnologia em casa o tempo inteiro, para conversar com os amigos, no momento de lazer. Então, quando a gente traz esses recursos que estão presentes na vida dele para dentro da sala de aula, a gente aproxima muito mais as coisas. E assim a gente consegue fazer uma aula bem mais lúdica e muito mais engajamento da parte deles. Sim. Como a gente discute bastante sobre esses alunos nativos digitais, antigamente aprendia-se inglês para o dia que você fosse lá. Não importa lá onde seja, se fosse fora do país ou se fosse a oportunidade que você tivesse de falar inglês. Hoje em dia, desde criança, desde muito jovens, os alunos têm contato com, seja aplicativos em inglês, seja jogos virtuais em inglês, seja vídeos do YouTube em inglês, que os comentários estão em inglês. Então, o acesso ao mundo está muito mais fácil e também usando a língua adicional, o inglês, para poder comentar, para poder falar sobre opiniões, para poder falar se gostou, se não gostou, se faria diferente, ou para até interagir, a negociar. Então temos tudo isso em ambientes virtuais e o inglês é uma ferramenta. Nós também trabalhamos aqui com a outra linguagem na International School, por exemplo, com coding. Exatamente. Então, linguagem de programação. Esse é um ponto muito importante, porque a gente está falando sobre bilinguismo, né? Usar tecnologia para ensinar um outro idioma, mas aqui até existem vários artigos aí falando que agora coding seria como um terceiro idioma. Saber uma linguagem de programação é tão importante como saber um outro idioma. Porque no mercado de trabalho agora no futuro, todo mundo vai ser cobrado também por saber um pouquinho de programação. Então a gente trabalha aí com vários recursos, né? A gente tem alguns games educativos que são utilizados, né, para criar conteúdo ali dentro das aulas, né, e trabalhar o conteúdo visto nas revistas ou livros. E eles vão trabalhar coding. Mas o coding, quando a gente diz, né, código, programação, é uma coisa que assusta de primeiro momento, assim, né? Porque você já lembra aquelas cenas tipo do Matrix com códigos por todos os lados. Mas na verdade as ferramentas que a gente usa, elas dão princípios sobre lógica, mas sempre de um jeito bem visual. Então quando a gente fala de coding nos nossos projetos e nas ferramentas que a gente utiliza, são às vezes juntar desenhinhos de maneira lógica e esperar a reação que aquilo vai ter. E aí você vai trabalhando, desenvolvendo aquilo, fazendo novas combinações. E isso que é interessante. Essa possibilidade de recombinar e recombinar rapidamente ali os itens para programar é que fazem o negócio ficar tão interessante, né? Porque ali vem um laboratório de experimentação para eles. Às vezes a gente propõe uma atividade na sala, mas sempre tem aquele passo a mais, aquele desafio. E agora? Ok, você programou o seu robô, no caso, para andar até a casa. Mas agora, e se ele fosse para casa e para a escola? E aí você vai ter que pensar, o aluno vai ter que pensar como fazer essa relação e fazer ele chegar no objetivo. Como a gente trabalha bastante com nossos alunos,
com coding, a gente diz que coding é a transcrição para uma realidade virtual de problemas reais. Exato. Por causa disso, o professor começa já a aula iniciando com um problema. E se a gente tivesse uma cidade em que não existissem carros? Como as pessoas se locomoveriam? E aí os alunos criam essa cidade e criam formas, por exemplo, de se locomover dentro dela. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque a gente usa tecnologia, mas sempre... Quando pensa em tecnologia, você já... Normalmente as pessoas pensam em coisas muito high-techs, distantes da realidade, né? Mas não, a gente sempre trabalha, assim, resoluções de problemas reais, às vezes do cotidiano deles, do mundo real. E não só coisas imaginárias, né? Então, a gente trabalha muito criatividade, esse também é uma parte que as nossas ferramentas de tecnologia trabalham bastante, né? Que é a criatividade, mas sempre tentando puxar para problemas do dia a dia deles. Então, por exemplo, essa transcrição de problemas reais ao virtual e falar sobre isso, falar sobre o processo, a tentativa, o erro, as sugestões, a troca de experiências é muito significativa para os alunos. É exatamente o que a gente fala sobre aprendizagem significativa, que os alunos trazem o real, tratam o real e falam sobre ele em inglês, que é a língua que eles utilizam nos meios virtuais para se comunicar. Exatamente. E aí, se a gente continuar a nossa progressão aqui, né? No infantil eu falei que é muito material, então a gente usa vários recursos que são mais táteis e visuais e utilizam os sentidos. Aí já para o Fundamental 1 a gente vai fazendo um mix, né, entre físico e digital. E aí, subindo mais, vai ficando cada vez mais eletrônico e digital. Então, se a gente pegar no Fundamental 2, por exemplo, a gente já tem, né, um kit mais de eletrônica, onde você consegue prototipar circuitos. Então, falando assim, pode parecer meio assustador, né? Nossa, como eu vou prototipar, né? Uma palavra já que é muito usada ultimamente, né? Que é você testar, experimentar e prototipar alguma coisa eletrônica, um circuito. Mas realmente funciona da mesma maneira que eu falei do coding. Então, você tem peças físicas que são totalmente... cada uma tem uma função dividida por cores e você vai conectando elas e cada uma tem uma função. Você pode fazer um carrinho andar, você pode criar um sisteminha para acender ou apagar uma luz dependendo de algum input, né? Você pode fazer várias junções e testar várias coisas diferentes com esses kits de eletrônica. E realmente o legal é isso, ele dá a possibilidade de experimentar para o aluno. E todas as atividades que a gente utiliza esses circuitos, elas são bastante contextualizadas. Então, nós temos atividades de história, atividades de literatura, atividades de ciência. Um grande exemplo é uma aula de literatura. A gente começa falando sobre Shakespeare, sobre Romeu e Julieta, sobre a história por trás dessa narrativa tão famosa. E aí, como essa história foi tratada no vídeo, como ela foi tratada na literatura, em outras releituras, e também como ela foi tratada no teatro. Então, nós analisamos também uma parte da parte de Romeu e Julieta, na cena em que o Romeu, no teatro, fala com Julieta na sacada. O problema, acabou a luz. Então, os alunos têm que vir com soluções para criar um protótipo de uma luminária, por exemplo, ou de um canhão de luz, com as peças dos circuitos e também com material reciclado. Dessa forma, a gente mostra para os alunos que a tecnologia é utilizada para resolver problemas e, além disso, a gente pode reutilizar produtos dando um outro sentido ao que a gente já tem, que isso é totalmente ligado à cultura maker. Então, resolvendo esse problema do canhão de luz, por exemplo, no teatro ou na cena em questão, os alunos desenvolvem habilidades como pensamento crítico, como criatividade, colaboração, e também, na hora de falar sobre o resultado final deles, eles também têm momentos para falar em público, para vender um produto talvez, dependendo da abordagem do professor, e depois que isso é feito, o professor lança mais um desafio para eles. E se, por exemplo, essa luz começa a se mexer, acompanhar seu personagem? E aí os alunos têm que entender quais processos, ou quais peças, ou quais materiais eles devem utilizar para poder resolver esse outro problema. E por aí vai. A gente pode falar de história, de literatura e muitas outras coisas. Outro assunto também que a gente acaba tratando bastante quando está usando ali
a parte de tecnologia, né, no material, com relação a empreendedorismo. Por exemplo, a gente tem o Explorer Lab. No Explorer Lab é um módulo ali do Fundamental 1 também, onde os alunos eles têm que criar os seus próprios games dentro de uma ferramenta educativa, né, para criar jogos. Então, eles vão ter todo um trabalho como se fosse de uma empresa. Assim. Então, eles recebem um briefing. Sim. Em algumas atividades, por exemplo, tem lá, uma empresa te contratou para fazer um jogo relacionado à saúde. Né? Então, baseado nesse briefing, você tem que entregar um jogo que cumpra essa meta. Então, eles vão primeiro planejar tudo no físico, com papel, com caneta, vão discutir em grupo. No momento que eles estiverem ali rabiscado e feito todas as anotações deles, eles vão para o computador, vão entrar nessa ferramenta de criação de jogos e vão criar o jogo deles. E depois de criar o jogo, eles vão apresentar também toda essa proposta que eles tiveram para criar esse jogo. E falando também sobre linguagem dos nossos alunos, conhecendo nossos nativos digitais, para o ensino médio, nós temos outra proposta, uma proposta bem relacionada a jogos imersivos virtuais, que é o nosso StarTask. Exatamente. O nosso programa de ensino médio ele é um curso híbrido, né? Então nós temos aulas que são presenciais e aulas online. E elas são interrelacionadas aí, né? Uma depende da outra. Então, para se aproximar mais desse público, o público é adolescente, é um público muito exigente, e tem muita oferta de tecnologia, de entretenimento para eles. Então, Spotify, Netflix, aplicativos 1000 que eles utilizam no dia a dia. Então, como você fazer um produto educativo que entregue ali um conteúdo interessante para esse público? Então, a gente partiu para criar uma plataforma de EAD, né, ensino à distância, chamada StarTask, né, contextualizando ali com o nosso projeto que tem muitas questões relacionadas ao espaço, né? Então, a gente trabalha dentro dessa plataforma a gamificação. Então, ela é toda gamificada. Então, o aluno entra lá, ele tem uma storytelling, né? Ele tem uma missão para cumprir. Eles vão ter um personagem, andar pelo mapa e encontrar personagens que estão precisando de ajuda. Ao conversar com um personagem desses, ele vai dar ali uma série de exercícios onde eles vão trabalhar a língua, questões de gramática, tem muito conteúdo lá dentro. E também dentro dessa plataforma, nós encontramos oportunidades dos alunos praticarem exercícios do Enem, exercícios de vestibulares de grandes faculdades e também de certificações internacionais, como Cambridge, como TOEFL, como IELTS, com exemplos de exames de testes passados e que eles podem praticar tanto língua, skills ou o que for proposto para eles. O interessante de uma plataforma online é que os recursos estão lá disponíveis o tempo inteiro, a hora que eles quiserem. Então eles podem entrar lá a qualquer hora, refazer o exercício várias vezes. Se tem algum lá que ele teve mais dificuldade, ele pode ir lá rever. E o legal, né, na verdade, é que todos esses exercícios que os alunos fazem em casa, eles acabam gerando vários dados que o professor tem acesso. Então ele consegue saber qual exercício que o aluno repetiu mais vezes, qual foi a média de desempenho dele em cada um. Ele consegue saber os dias que o aluno entrou. Então ele consegue fazer todo um acompanhamento mesmo à distância do desempenho do aluno. Então falamos sobre gamificação, falamos sobre ferramentas tecnológicas e também sobre aprendizagem em ambientes virtuais. E o futuro? Eu acredito que no futuro, né? Hoje em dia a gente ainda tem a tecnologia ali dentro da sala como uma super novidade em muitos casos, né? Uma coisa que também não é tão comum, né? Que às vezes é um extra que entra na sala de aula. Mas eu acredito que no futuro a gente vai ter isso cada vez mais comum. Ter tecnologia na sala vai ser como ter a lousa ali que a gente já tem há muitos anos aí. Vai ser cada vez mais integrado ao cotidiano, não só do aluno, mas do professor. Também questões relacionadas a diretor, coordenadores. Todo mundo vai ter tecnologia muito assim envolvida e de forma natural, assim. E não como uma coisa que gera muito esforço para você aprender. Vai ser realmente alguma coisa que vai ser cada vez um facilitador, né, do dia a dia das pessoas. E realmente, concordando com o que foi dito, a gente pode perceber que a tecnologia está cada vez mais dentro da sala de aula, dentro das práticas de sala de aula, e como a gente falou no começo, ela não é tratada como o fim, não é tratada como propósito. Hoje teremos uma aula de Lego, ou hoje teremos uma aula de Minecraft.
ou hoje vamos jogar na aula. Não, a gente utiliza hoje em dia, através da nossa metodologia aqui na International School, games ou atividades com recursos tecnológicos como parte integrante da aula, assim como a tecnologia é no dia a dia dos nossos alunos. Eles acordam, fazem atividades comuns do dia a dia, de repente brota ou aparece um recurso tecnológico, um celular. Eles não vão parar para fazer isso, para usar o celular, não. Como, Exato. sim, É feito de uma forma bem natural, assim. Até pra nós mesmos, né? A gente não para pra pensar, raciocinar de maneira lógica. Estou parando para usar tecnologia. Este é o momento da tecnologia. É mais um momento do seu cotidiano. Então eu acredito que cada vez vai ficar mais natural essa utilização dentro da sala de aula. por isso que, utilizando ferramentas tecnológicas, associando com a educação bilíngue, a gente consegue trazer uma aprendizagem muito mais significativa para os nossos alunos. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre tecnologia no IS Talks. Espero que vocês tenham gostado. Thanks for watching. Bye, bye. Tchau, tchau.